Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai dar início ao nosso segundo painel temático. Temos o Edenilson e a Leite como convidados hoje. Queria reforçar que, para vocês manterem a câmera ligada, se possível, a gente vai dividir o encontro em blocos de perguntas. Então, eu vou conduzir algumas perguntas de acordo com o tema. E no final de cada bloco a gente vai abrir espaço para vocês compartilharem dúvidas com os nossos convidados. Então, fiquem à vontade para deixar perguntas aqui no chat, que eu consigo ler para eles no final. Também, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai abrir um espaço para vocês levantarem a mão para compartilhar. Então, começando, o tema de hoje é habilidades do futuro, competências para crescer na área de tecnologia. O objetivo do nosso encontro é promover uma maior conexão entre os estudantes da TOT com os colaboradores da SLB, uma das parceiras do projeto da Turma 55. Também debater sobre a área de atuação dentro de tecnologia e inspirar o desenvolvimento profissional. Então, o objetivo é que o encontro de hoje seja de muita troca. Os nossos convidados têm muita experiência, com certeza tem muito a agregar na formação de vocês, que também queria reforçar para todos os alunos se sentirem bem à vontade para compartilhar comentários e dúvidas ao longo do encontro. Para começar, a gente quer fazer uma breve apresentação de cada um. O Caio, ele não vai conseguir participar hoje, ele teve um problema pessoal, então a gente vai seguir com a Leide e com o Edemilson. Fiquem à vontade, pessoal, para se apresentar. Muito obrigada, Maria. Boa noite. Então, meu nome é Leide Pitra, como mostrei na tela. Eu sou venezuelana, então vou começar por fazer o comentário que eu vou tentar mais a portunhol, que é um português. Eu trabalho na SLB desde há 18 anos. Eu comecei como engenheiro de poço, trabalhando em eu estive para lá como 5 anos. Depois eu mudei para a Ásia e trabalhei na Malásia por uns 3 anos e meio, quase 4. Depois eu mudei para o Oriente Médio e trabalhei já uns 2 anos. E de allí eu mudei para a Europa, onde estive morando em Londres por 4 anos com o que a gente chama Departamento de Integração da SLB. E de aí eu mudei para cá, para Brasil, em 2022. Tenho quase 4 anos acá. Eu trabalho no departamento que a gente chama integração. Então, quando a SLB, que tem muitos serviços em todas as áreas, tem alguns projetos onde nossos clientes, eles contratam muitos serviços juntos em lo que chamamos um projeto integrados, normalmente quando tem mais de 3, 4 serviços, e nesses momentos, ou esses a gente tem o que chama de departamento de integração, que tem diferentes roles dentro do departamento, desde engenharia, operações, todo de uma maneira integrada para garantizar a entrega integrada de certos serviços. E também tem um rol de gerente de projeto. Então, eu comecei há 18 anos, comecei com a SLB como engenheiro de poço e daí fui movendo hasta hoje que eu sou gerente de projeto, Integration Project Manager. Então, hoje eu estou trabalhando com um projeto com um cliente chamado Equinor, que é a empresa nacional da Noruega, que tem um campo aqui na Brasil, com um projeto costa fora, offshore, com eles. E essa é minha história. Muito obrigada, Leide. Prazer conhecer um pouco mais dessa história. Temos muitos alunos da Venezuela, então já deu um match perfeito com a turma. Vai lá, Edemilson. Olá, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês, uma honra poder contribuir
com a adaptação e certamente o sucesso de vocês aqui no Brasil. Bom, eu tenho 46 anos, sou formado em análise de sistemas, estou há 13 anos na SLB. Antes de trabalhar aqui na SLB, tive outras experiências na área de TI, também fora da área de TI. Trabalhei, por exemplo, em um frigorífico, cuidando de carnes e tudo mais, não tem nada a ver com TI. Trabalhei também como instrutor de microinformática, ensinando as pessoas como elas poderiam ligar um computador, como usar a internet, como usar o Excel. Também já fui microempreendedor, eu tinha uma empresa que prestava serviços de consultoria de TI para diversos clientes aqui em Macaé. Foi até aí que eu conheci a SLB, e a SLB vem cá trabalhar com a gente. E hoje aqui na SLB eu sou supervisor, sou team leader ou supervisor de TI, cuido da parte de infraestrutura da TI aqui na SLB. O que quer dizer a parte de infraestrutura? O meu time, o meu departamento, ele é responsável por garantir que todas as bases da SLB aqui no Brasil tenham internet, que os servidores estejam funcionando, que o Wi-Fi esteja funcionando, que os no-breaks estejam ok, e garantir que os nossos funcionários tenham conectividade, né? E também a gente é responsável pelo suporte aos usuários. Aqui na SLB, as pessoas, para poder, quando elas têm algum problema com o computador, elas precisam ligar para o número global, para o Global Service Desk, que faz o primeiro atendimento e vai identificar se aquele problema eles podem resolver ou não. Quando eles não podem resolver o problema, depende de um atendimento local, eles vão passar esse atendimento para a minha equipe, e a minha equipe vai verificar qual é o problema, se o problema é o usuário que precisa de um entendimento melhor, ou se é um problema realmente que está acontecendo com o computador, ou se tem um problema na infraestrutura, na instalação. Então, hoje aqui nós somos, aqui no Brasil, nós somos uma equipe de 10 analistas, 6 estagiários e temos 3 contratados também trabalhando com a gente aqui, tá bom? Uma honra estar aqui com vocês essa noite aqui. Obrigada, Edmilson. Muito interessante saber esse seu processo de transição de carreira. Acho que também super se relaciona com o momento profissional dos alunos. Para começar, o nosso primeiro bloco, ele fala sobre crescimento e aprendizado. E eu queria saber do Edmilson, quais competências comportamentais mais te ajudaram a crescer na sua carreira profissional? Uma boa pergunta. Como eu trabalho com TI, né, e trabalho com suporte, eu acho que, sem dúvida, a empatia, né? Ou seja, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Especialmente aqui para o Brasil, porque, querendo ou não, aqui no Brasil nós temos um déficit educacional, então nós temos pessoas com dificuldade em tecnologia, as pessoas não têm domínio da tecnologia, e mesmo falando aqui de SLB, falando de empresa, as pessoas muitas vezes não têm domínio das ferramentas que a empresa tem disponível para elas trabalharem. Então, a empatia, saber se colocar ali no lugar daquela pessoa que está com dificuldade ou está com algum problema, às vezes a pessoa está frustrada porque ela não consegue realizar o trabalho dela, e aí, obviamente, muitas vezes ela está nervosa. Então, você ter essa empatia de se colocar no lugar para ajudar e oferecer a solução, né, mesmo que às vezes as pessoas estejam indo por caminhos diferentes, é fundamental. Então, a primeira qualidade que eu destaco é a empatia. E a outra qualidade, o soft skill, que é fundamental, eu acredito que seja a resiliência. A resiliência é muito importante, que é essa capacidade de você se recuperar de situações de pressão, situações adversas, e voltar para o seu ponto de equilíbrio, e é fundamental, porque aqui no trabalho, às vezes eu começo o dia com tudo planejado, sabendo o que eu tenho que fazer,
quais são as ações que eu tenho que tomar. E do meio do nada chega um e-mail, às vezes chega o chefe que chega aqui na minha mesa, acontece N situações com a operação e você tem que mudar tudo. Então, nessa hora, se eu fico nervoso, fico desesperado, saio batendo na mesa, gritando com alguém, espera aí, não é isso que a equipe precisa, que as pessoas precisam, que a organização precisa. Obviamente que você sai um pouco do seu centro, porque você tinha uma rotina planejada e agora não é mais aquela sua rotina, mas você tem que voltar e recuperar o seu ponto de equilíbrio. Hoje é claro que eu dou aquela respirada funda, recupero o meu autocontrole e vamos seguir em frente, né. Então, eu destaco aí que a empatia e a resiliência são 2 qualidades, são 2 soft skill, muito importante que me ajudaram eu a crescer na minha área profissional. Obrigada pela pergunta, Maria. Eu acho que é muito certo, um setor que muda muito rápido. Eu acho que não só este setor, eu acho que o mundo muda muito rápido hoje em dia, sem importar em que setor você esteja. Para mim, personal, é como uma combinação entre tentar sempre manter um conhecimento contínuo, sempre encontrar a maneira de aprender algo novo constantemente e, ao mesmo tempo, combinar isso com um hábito de planejamento. Como isso para mim, eu intento, na área de conhecimento, sempre, se há uma ferramenta nova, na área digital, na área da tecnologia, na SLB a gente tem ferramentas novas o tempo todo. Então, sempre vou escutar uma ferramenta nova, sempre vou escutar uma ferramenta não só para as operações, pode ser uma ferramenta para melhorar a maneira que, ou para otimizar a maneira que a gente trabalha. Então, é muito importante estar ao dia. E para isso, a gente pode selecionar, eu tenho certos newsletters, certos sítios que você seleciona onde tem notícias atualizadas da tecnologia em geral ou de área de interesse que você quer. Também é muito importante para mim, a parte de ter esses newsletters que eles vêm a meu correio sempre, então você pode ler. Hoje em dia você pode ter muitos que são cortitos, então você pode estar ao dia com uma pouca informação. Também é muito importante ser parte de certas comunidades. Na SLB a gente tem muitas comunidades técnicas e você pode subscrever a essas comunidades dependendo do interesse que você tem. E fora da SLB eu estou completamente segura que tem muitas mais comunidades hoje em dia na web. Então, atender essas comunidades ou subscrever-se a essas comunidades técnicas do campo de especialização que você apresenta interesse é muito importante também, eu faço isso. E eu diria também, como fala em Brasil, esse bate-papo com a gente que é experta, para mim é muito importante se eu estou se eu escuto uma tecnologia, se eu sei acerca de alguma área que é nova para mim, eu identifico quem são os expertos, não importa em que lugar do mundo eles estão, especialmente da SLB, e eu tento encontrar esse contato, essa chamada ou esse material que essa pessoa pode ter disponível. Então, newsletter, pertenecer a comunidades técnicas e essa troca, esse contato com expertos, com colegas, é muito importante.
Y eso combinado con, yo falaba al principio, esa es la parte de conocimiento, ahora a parte do hábito, a gente sempre está ocupada, a gente sempre tem algo que fazer, algo novo, todo, então para mim é muito importante ter em meu calendário, planejar só pedacitos de tempo, pode ser 1 hora semanal, pode ser media hora, pode ser 1 hora mensual, depende do que você decida. Eu tenho 1 hora semanal onde eu trato de completar esse estudo, já seja de entender essa ferramenta ou já seja de ter essa conversação, essa troca com o experto que eu defini, ou já seja ler só os artículos que eu achei interessante. Então, porque sempre é muito importante também em essa mesma hora, não só adquirir ese conocimiento, mas también encontrar la manera de ponerlo en práctica para transformar ese conocimiento en una habilidad. Entonces, yo acho que esa manera para mí de mantener un poco actualizada en ese mundo cambiante. Perfeito, obrigada, Leide. Aqui na TOT também a gente trabalha muito esse espírito de comunidade. A gente sabe que junto a gente tem muita troca, muita oportunidade de crescer e estar sempre se mantendo informado. Então, bem interessante você ter trazido esse ponto também. Boa. Edmilson, eu queria saber de você como você lida com seus desafios e situações de erro, aprendizado. Você falou um pouco da empatia, da resiliência, mas como você aplica isso num momento bem desafiador na sua rotina? Bom, relembrando aqui, acho que a primeira vez assim que eu profissionalmente que eu me vi encarando um desafio, acho que foi assim assustador, pavoroso, porque eu tive que encarar uma sala com 20 pessoas, pessoas que eram mais experientes do que eu, para explicar como um computador funcionava. Eu tinha ali entre 16 e 17 anos, então, e sem nenhuma experiência de vida. Então, claro que não foi uma situação fácil, né? Mas até hoje o desafio ele faz parte. Não tem como progredirmos em uma carreira, avançar em uma carreira sem aceitar desafios. A diferença daquele menino de 16, 17 anos para hoje é que hoje eu não me apavoro, não me assusto, aprendi a confiar em mim, até por ter sido bem sucedido nas experiências passadas, né? Então, quando o desafio chega, eu já vou com aquele pensamento positivo, é algo que eu consigo, é algo que eu domino, eu tenho como encarar mais essa. Mas é claro que, além da experiência, nós temos que estar preparados, né? Com conhecimento, ouvindo as críticas, as dicas que as pessoas têm, os nossos amigos, os nossos familiares, que também vão sempre nos ajudar com a nossa evolução. Vai nos dar os toques, olha, melhor aqui, melhor ali. Isso vai fazer com que a gente esteja preparado para os desafios que estão aí para vir. Simplificando, né? Eu acho que quando o desafio chega, é normal ter um pouco de tensão, pois é novidade, como a Leide diz, acabou de falar, aqui na SLB nós temos novidades o tempo todo, né? Então, mas acho que hoje eu consigo agir com naturalidade por conta dessas coisas que já me aconteceram. Até porque, como o desafio sempre está aparecendo, você vai se preparando melhor. Mas eu consigo hoje me concentrar e verificar como eu posso trabalhar para alcançar um resultado positivo. E sobre o erro, ninguém gosta de errar. Ninguém faz algo pensando em errar. Mas os erros acontecem, até por conta dos desafios que nós temos, das situações que nós temos que encarar no dia a dia, a gente vai cometer o erro. E quando o erro ele acontece, acho que o mais importante, é o que eu acredito e que eu faço é a humildade, para poder falar com as pessoas que estão ao nosso redor. Opa, peraí, desculpa, eu errei, eu falhei aqui, vamos corrigir. E
entender por que esse erro aconteceu, por que eu falhei, por que eu errei, o que faltou, para não permitir que esse erro venha a acontecer no futuro, para que aquele erro em si que aconteceu seja uma oportunidade de aprendizado, algo que vai servir não somente para mim, mas para o time que eu faço parte, para que possa servir no futuro para que ninguém cometa aquele erro também, para que aquele erro não venha a se repetir, né? E, consequentemente, vai ser um aprendizado para nós todos. Vou ler para vocês. Para começar, a Anne perguntou: que conselhos vocês dariam a uma pessoa que está começando na área de tecnologia e que deseja se tornar um profissional competente? Bom, Obrigada, Vinícius. Eu acho que é muito importante, como falamos antes, o mundo está constantemente cambiando. Então, alguém que está começando na área de tecnologia tem que ser alguém que tem que ter uma mentalidade adaptável. Essa parte e é um desses soft skills, que a gente chama soft skills, é tudo o que tem que ver com o comportamento humano. Você adquire habilidades que são técnicas porque você estudou, porque você fez um curso, porque você tem um certificado das habilidades técnicas que permitem, obviamente, fazer trabalhos e operar. E a gente também tem outras habilidades que são mais relacionadas ao comportamento, que chamamos soft skills em inglês, que tem muitas. Eu gostei muito a que Vinícius mencionou em resiliência, que é muito importante. Mas eu acho para alguém novo, para alguém tanto novo como velho na área da tecnologia, sempre vai ser adaptabilidade. E também a pessoa que está começando, muito provavelmente você não vai ter todo o conhecimento técnico, mas você tem que enfocar-se em essas pequenas ganâncias, o que você pode controlar. Você pode que não sepa tudo da tecnologia, você vai ir aprendendo, mas você tem coisas que pode demonstrar, como ser organizado, ser estruturado, entregar nos prazos estabelecidos. Então, você vai demonstrando pouco a pouco que você tem essas habilidades ali. E isso, combinado com manter-se atualizado, com saber hoje em dia sobre AI, inteligência artificial, saber acerca da arquitetura da nuvem, tratar de manter vocês envolvidos em todas essas conferências, tratar de obter todo esse conhecimento que você pode, pouco a pouco, ir aprendendo com essa habilidade e adaptabilidade. Eu acho que é um começo excelente para quem seja na área da tecnologia. Bom, a Lady disse tudo o que precisava falar. E muito importante a adaptabilidade. E também lembrar que quando você está começando com tecnologia, você tem muitas coisas que estudar, tem muitas coisas para ver. E muitas vezes vem aquele desespero, meu Deus, o que eu vou aprender? Então, é importante também que você não vai ter como dominar tudo que tem na tecnologia. Eu não domino tudo que tem na tecnologia, menos com anos de experiência, mas que você tenha
um foco. Se você vem que você tenha descobrir qual é a sua área que você tenha mais habilidade. Por exemplo, talvez seja com números, se você tem habilidade com números, uma boa área para você seria ciência de dados. Então, verifique então um caminho para você escolher em ciência de dados. De repente a sua área, poxa, eu gosto mais de estar falando com as pessoas, então você é um ótimo área para poder lidar com suporte, né? Para lidar com suporte, para lidar com integração de projetos, como o Lady faz hoje, né? Meu negócio é mais a parte de desenvolvimento. Então, é importante você descobrir, né, qual é a sua aptidão, porque a tecnologia é como a medicina. Você tem N áreas que você pode escolher, que você pode mergulhar, que você pode estudar. E eu acho que você atirar para todos os lados, né, querer conhecer tudo de todas as áreas é algo impossível, você fica louco e não consegue. Mas você descobrir qual é a área que eu tenho mais afinidade, qual o caminho que eu posso ir, isso vai te ajudar muito a definir um caminho, definir uma meta e alcançar o seu objetivo. Obrigada. O Éder perguntou direto para o Edmilson como ele definiria soft skills e como você desenvolve para o dia a dia do trabalho. A soft skill, a gente define em português, seria como habilidade, uma qualidade, um comportamento que você tem, que você adquire, né? É claro que a gente não tem todas, não somos expert em todas as áreas de comportamento. É claro que eu tenho as minhas fraquezas comportamentais, mas a gente vai identificando essas fraquezas comportamentais e vai trabalhando para melhorar, né? Claro que eu, por exemplo, eu falei de resiliência, é claro que eu nunca fui resiliente o tempo todo, né? Eu já tive vezes que as pessoas me ligaram e falaram comigo, terminou a ligação, eu peguei meu telefone celular e atirei na parede. Então veja só como que eu não era nada resiliente. Hoje, como diz meu pai, né? Ele fala que se a água está correndo para baixo, se a água está correndo para cima, para mim não faz diferença, né? Então, eu aprendi isso com o tempo, né? Não tem como que as pessoas vão ser atendida, vai querer ter alguém trabalhando numa equipe que quando as coisas saem do controle, pega o telefone e atira na parede, porque não dá, é impossível. Então, eu aprendi a me dominar. Então, como que você faz isso? Qual é a sua falha de comportamento? Eu não tenho paciência. Então você identifica que você não tem paciência e começa a praticar. Como que eu posso ter mais paciência? Porque situações que nos tiram do controle, tiram do nosso centro, vai acontecer o tempo todo. Vai acontecer em todos os momentos. E a gente precisa ter essa capacidade de se recuperar. Às vezes é um chefe que você está com tudo planejado que chega e fala: não, não, esquece isso daí. Mas você me pediu para fazer isso ontem. Não, 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 esquece. Vamos fazer por esse daqui. Ali, projeto ali, você não sabe nada daquele projeto ali, mas você tem que fazer. Você respira fundo, se controla. Ok, vamos fazer. Sorriso no rosto. Poxa, era meu sonho trabalhar com esse projeto aqui. E vamos em frente, né? Então, a gente tem que se autoconhecer. Eu acho que hoje existem inúmeras ferramentas para isso, por exemplo, mindfulness. Eu vou fazer até um treinamento desse aqui que a empresa vai me dar. Eu acho que eu ainda preciso melhorar meu autocontrole, que a empresa vai me dar um treinamento de mindfulness para fazer na semana que vem. Então, esse treinamento tem aí disponível na internet, vídeos no YouTube falando de mindfulness, que você pode, é uma coisa que eu já fiz no passado, e você pode fazer e você vai aprender que ajuda você a meditar sobre você, a meditar sobre o seu comportamento, ajuda você a se recuperar esse controle quando você sai do seu centro. Então, é uma dica. Vai em treinamento de mindfulness, procura no YouTube, isso ajuda principalmente para quem trabalha com tecnologia, ajuda muito.
Acho que o LinkedIn é a principal hoje. A empresa divulga muitas vagas no LinkedIn, até mesmo quando eu preciso para minha equipe, eu falo com o RH, eu conheci todo o processo interno falando com o RH, e o RH vai lá, publica lá no LinkedIn, tanto para analistas, quando nós precisamos de analistas, quanto para estagiários, né? Tudo vai lá para o LinkedIn. Então, acompanhar a SLB, né, no LinkedIn é fundamental para você ter essas vagas. Às vezes, até vagas internas aqui, né? Antes da gente saber internamente, primeiro tá lá no LinkedIn. Então, ir lá pro LinkedIn é fundamental, tá lá conectado lá e saber das vagas. Eu acho que também é muito importante você poder ir a página da SLB na web. Ela tem a SLB, www.slb.com, e você vai encontrar uma parte ali na página que se chama Carreiras na SLB. E allí você pode registrar você pode colocar seu currículo e você pode diretamente ver se também tem algumas vagas, como Edinson menciona, muitas dessas vagas já estão publicadas em LinkedIn. Também você pode ver no portal em Career da SLB, estão publicadas. Em fato, você pode saber vagas a nível global que a SLB tem por carreiras, por digital, para engenharia, todo. E você pode ver aí também alguns dos requerimentos que tem para essa posição. Você pode colocar seu currículo e você pode aplicar incluso nesse portal. E Luz Cassou colocou aqui no chat. Está muy bien. Puede aplicar también ese portal para alguna de esas vagas. Sí, yo que hablé un poquillo de él anteriormente, mas yo puedo complementar, porque como falei anteriormente, quando você está empezando na carreira, quando você é júnior, muito provavelmente você não tem todos os conhecimentos. Então, as habilidades que vão diferenciar esse profissional júnior vão estar muito basada na reputação que esse profissional vai ir construindo. Com essas cosillas, eu mencionava anteriormente, pequenas, é uma pessoa organizada, é uma pessoa curiosa, é uma pessoa proativa. Hoje em dia, a proatividade é muito importante em qualquer meio, é muito importante para nós aqui na SLB, e eu acho que é importante em qualquer campo, em qualquer setor. Alguém que está curioso, faça perguntas adequadas ou faça perguntas. Só o fato de fazer perguntas já é muito importante. Alguém que não está ali esperando que o trabalho vem para ela ou vem para ele, ou está esperando que alguém fale para você que fazer, mas é uma pessoa que proativamente vai e pergunta: como posso eu te ajudar? Como posso eu te colaborar? O que você está fazendo? Como fazer isso? Quando eu lembro muito que há 18 anos, quando eu era um engenheiro, eu ia para a sonda, eu era conhecida como a perguntona. Eu perguntava todo. A gente eles veiam a mim, eles corriam, saíam correndo porque eu perguntava todo. Então, isso também para mim, acho que foi uma habilidade que me ajudou muito, porque essa curiosidade sempre refleja para os que estão vendo como é uma pessoa que tem interesse por aprender, é uma pessoa que quer saber o que está passando. Então, essa curiosidade, essa proatividade, resiliência, como Edmilson mencionou, que você tome esses obstáculos que tem na vida ou no processo
como un combustible para mejorar, para seguir y no como una pared o un bloque para parar, sabe? Então, e como mencionei eu anteriormente, eu acho que hoje em dia, tanto júnior como não júnior, a adaptabilidade vai ser key para todos nós. Eu posso ter 18 anos aqui e há muitíssimas coisas que eu não tenho nem ideia de como funciona. Então, tem que estar constantemente adaptando a este mundo cambiante. Então, como júnior, enfoques en crear esa reputación de esa persona que está constantemente aprendiendo, curiosa, cosas pequeñas como entregar a tiempo que tienen que, las pequeñas cosas, responsabilidades que tienen que entregar, eh, eh, pedir, no esperar por ser pedido por apoyo, más ofrecer su apoyo va a ser muy importante. Y como falábamos anteriormente, el estar constantemente en ese aprendizado constante, buscar la manera de que usted constantemente esté aprendiendo algo nuevo, también una habilidad que va a diferenciar a você de un profesional que crece rápido a un profesional que fica estagnado. Desafiadora essa pergunta. Eu acredito que não exista uma resposta pronta ou uma fórmula para todos seguirem, mas eu acho que num ponto que a Lady tocou é importante, que é a questão da reputação, tá? A reputação que você constrói é muito importante. E aí, quando eu olho para minha história, né, eu vejo que foi o suporte das pessoas que estavam ao meu lado que me ajudaram a ter confiança, me ajudaram a construir essa confiança. Agora, por que elas me ajudaram a ter essa confiança? Eu acredito que por conta da minha sinceridade. As pessoas sabiam até onde eu poderia ir e onde eu precisaria de suporte, precisaria de ajuda. Eu nunca menti sobre as minhas habilidades. As pessoas que trabalham conosco, elas têm que saber até onde elas podem contar conosco ou não. Se eu digo que tenho alguma habilidade na hora que o time precisa e eu não sou capaz de entregar aquilo que o time está precisando, o time não vai confiar em mim. É a questão da reputação, né? Deixarei de ter uma boa reputação, como a Lei estava mencionando. E obviamente que quando as pessoas não confiam em você, é impossível você ser parte de um time, né? Então, eu acho que a sinceridade é um valor muito importante, junto com a transparência também. É, claro, sendo que a transparência a gente não precisa compartilhar no trabalho a nossa vida toda, ou compartilhar, sei lá, numa entrevista de emprego, a nossa vida toda, nos pequenos detalhes. Mas aqueles detalhes que vão interferir no dia a dia do trabalho, precisa ser compartilhado, né? Precisa ser transparente. As pessoas precisam saber para que saibam que faça parte dessa construção dessa confiança. Então, eu diria que é importante a sinceridade e a transparência. São muito importantes para você que não tem experiência construir essa confiança profissional. Exato.
Eu acho que os profissionais na área da tecnologia que vai ser mais valorizados no futuro, eles têm que continuar en esa ruta de tener tener un conocimiento en lo que tiene que ver con arquitectura en la nube, tener un conocimiento con lo que tiene que ver con automatización. Hoy en día, todo lo que tiene que ver con automatização em todos os sentidos é muito importante. Eu, em minha experiência, o projeto que eu estava gerenciando aqui em Brasil elevou meus níveis de conhecimento em automatização, que aconteceram muitas coisas que eu não tinha experiência anteriormente e foi muito importante entender que a indústria, em todos os sentidos, está movendo nessa área de automatização. Então, essa parte da automatização é muito importante, essa arquitetura na nuvem, essa data literacy sempre vai, nessa parte técnica da tecnologia, vai fazer key para os próximos anos. Hoje em dia, esa parte técnica y esa parte comportamentales tienen que siempre aprender a combinarlo. Entonces, en la parte comportamental está esa adaptabilidad que hablamos anteriormente. Esos profesionales van a tener que ser capaces de aprender, desaprender e adaptar constantemente, porque você vai encontrar sempre muitas coisas que você aprendeu hoje, que amanhã já são obsoletas. Então, você vai ter que mover nesse ciclo de aprender, desaprender, volver a aprender e constantemente adaptar. Então, eu acho que essas duas partes entre essas que data literacy, arquitectura na nuvem, automatização, combinado com essa constante adaptabilidade, aprender, desaprender, e os soft skills que mencionamos anteriormente, eles vão manter-se relevante por muitos anos no futuro. Principalmente no setor do suporte, né? Porque as pessoas começam a usar as ferramentas novas e elas têm dúvidas em usar as ferramentas novas, como é que elas vão aplicar isso no dia a dia. E você que se está no área de suporte, você precisa ser capaz de explicar, né? Como que essas ferramentas funcionam, como é que elas vão utilizar, porque muitas vezes as pessoas não conseguem os resultados porque não sabem como usar as ferramentas do dia a dia. Exemplo simples, hoje, na hora do almoço, o nosso estagiário aqui que trabalha com a gente estava orientando a pessoa a usar o Copilot. Você fala, nossa, mas o Copilot é tão simples, né? Sim, mas a pessoa precisava de orientação para usar o Copilot, né? Que está no computador de todos os profissionais da SLB tem um Copilot e não começou na semana passada. Já tem um tempo que está nos computadores das pessoas, mas a pessoa veio precisando de suporte para como usar o Copilot. Então, ele como profissional, como um futuro profissional, né, que ele é estagiário hoje, ele precisa estar ligado, estar conectado em saber como é que é essa nova ferramenta, como é que ela se encaixa dentro do ambiente de trabalho, dentro da SLB, porque o Copilot que usamos no computador não é o mesmo Copilot que você encontra lá na web page da Microsoft, né? Então, ele precisa saber como é que ela está conectada aqui dentro do ambiente corporativo, precisa saber qual a sintaxe que pode ser usado para fazer pergunta, para fazer o prompt, e tudo isso aí, ele como estagiário, ele está sabendo como fazer, eu pude explicar para a pessoa que veio buscar suporte. Então,
isso aí se aplica também, o suporte também ele tem que estar, principalmente no suporte, interagindo com essas novidades que estão acontecendo dentro da empresa e também no mercado. Isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Até porque esperamos que as pessoas fiquem no suporte como uma área transitória, né? Mas não que elas façam carreira no suporte, né? Elas estão aqui hoje no suporte, mas a tendência é que elas vão para outras áreas, por outras áreas especializadas aqui dentro da empresa. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada.